Boa noite, pessoal. Eu e Mauricéia somos estudantes do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Pará e iremos abordar um assunto bem interessante, né? Falar sobre tecnologia de geleias e doces. O processamento de alimento, ele pode ser definido como conjunto de tratamentos que visam manter os atributos de qualidade, prevenindo e evitando o desenvolvimento de micro-organismos que possam ocorrer nos alimentos. A técnica de conservação de alimento é uma técnica antiga, né, que é utilizada desde o tempo que não tinha energia, geladeira em casa, e era necessário conservar de alguma forma o alimento. E ela vem se adaptando, vem melhorando ao longo do tempo, né, com as novas tecnologias, e ela, entre essas técnicas, mais especificadamente para conservação das frutas, são utilizadas algumas, como a ação do calor, evaporação da água, adição de açúcares, né, como forma de preservar essas frutas. No processamento, ele tem um objetivo de conservar, né, para ter uma oferta durante todo o ano, conservar esse alimento para ter oferta durante todo o ano, agregar valor na matéria-prima, proporcionar um melhor padrão de alimentação e, além disso, a gente evita desperdício. Segundo a resolução número 12 de 1978, a geleia é um produto obtido pela cocção de frutas inteiras ou em pedaços, polpa de suco de frutas, com açúcar, pectina, água e concentrado até a consistência gelatinosa. A qualidade da geleia ela vai depender dos ingredientes utilizados, bem como o controle das etapas, né, do processo de produção. Doces, seja em massa ou em barra, são produtos resultantes de um processamento adequado da fruta, com ou sem adição de água, pectina, ajustadores de pH, até uma consistência apropriada, sendo condicionados de forma a assegurar a perfeita conservação. Então, né, a preparação de geleias e doces, ela não é um processo muito difícil de fazer, né? De alguma forma, se você fizer de forma correta, vai ser um produto saboroso e tudo. Mas o que vai garantir mesmo a qualidade do seu produto é principalmente a limpeza e higienização, não só a higienização dos alimentos, né? Mas também das instalações, do âmbito de trabalho e das pessoas que vão estar manuseando esses alimentos. Então, essa limpeza e essa higienização, ela visa, né, minimizar os riscos de contaminação dos alimentos e garantir qualidade dos produtos processados e, consequentemente, agregar maior valor aos seus produtos, né? Pode passar, Bruna. Em relação à higienização pessoal, alguns fatores podem ser levados em consideração, né? A pessoa ela tem que estar bem limpa, tomar sempre banho, de preferência não utilizar adornos e maquiagem durante o processamento, né? Principalmente assim, brincos, anéis, para que não caiam nos alimentos ou de alguma forma não contamine eles. É importante a utilização de uniformes apropriados, né? De preferência de cor branca, uso de luvas, uso de botas de borracha, uso da máscara de proteção, principalmente quando estão conversando durante o preparo dos alimentos, evitar, aliás, momentos de conversação, para que não haja essa contaminação direta com os alimentos. Até mesmo nesse tempo de pandemia, isso é um item muito importante nessa parte de instalações agroindustriais. Manter também os cabelos sempre cortados, barba bem feita, né, para que não caia cabelos durante o preparo dos alimentos, efetuar sempre a lavagem das mãos, entre outros fatores, né, questão ao uso, por exemplo, de perfumes, de fragrância forte, isso pode estar passando para os alimentos também, escovar bem os dentes, enfim. Alguns fatores pessoais, isso faz muita diferença na preparação dos alimentos. Pode passar, Bruna. Outra higienização que deve ser feita é a higienização das instalações, né, tanto da parte externa como da parte interna,
Geralmente, na parte externa, é realizada o armazenamento de produtos químicos, então, evitar que tenha o contato de produtos químicos com os alimentos, né? Na parte interna é sempre, todos os dias, principalmente antes do preparo dos alimentos, como posteriormente, efetuar a limpeza das paredes, dos pisos, das bancadas, e pode ser utilizado tanto o sabão neutro, né? Como também sanitizantes. Dando exemplo aqui de sanitizantes, tem um álcool, que pode ser utilizado 700 ml de álcool para cada 250 ml de água, e água sanitária também, hipoclorito de sódio, pode ser utilizar 100 ml da água sanitária para cada 10 litros de água potável, né? Pode passar, né? Em relação aos equipamentos, tanto as embalagens, né, onde serão armazenados os doces, as geleias, como os utensílios que serão utilizados, conchas, panelas, tachos, despolpadeiras, sempre manter todos os equipamentos limpos. Pode ser também utilizado sanitizantes ou detergente neutro, sabão neutro. Pronto. Para a fabricação da geleia, é necessário seguir alguns passos. Primeiro, a gente deve verificar a pectina e a acidez das frutas, né? A pectina, ela é um geleificante, formador, né? Formador de gel, que dá consistência para a geleia. Algumas frutas, ela não tem um teor de pectina adequado para dar esse ponto para a geleia. Então, é necessário acrescentá-la, né? Acrescentar pectina, seja ela industrial ou caseira. A adição do ácido, ele tem por finalidade obter a geleificação adequada e realçar o sabor natural da fruta também, né? Algumas frutas, elas já são ácidas por natureza e produzem geleia de boa qualidade. Para produzir a pectina caseira é bem simples. É necessário laranjas, 20 ml de suco de limão, recipiente medidores, panela, peneira, faca e potes de vidro com tampa. Primeiro, a gente iremos sanitizar as laranjas, né, numa solução de hipoclorito de sódio, deixar ali por alguns minutos. A gente vai estar lavando em água corrente, descascar essas frutas, a laranja no caso, né, retirar a parte branca e cortá-la em fatias. Iremos ferver essa mistura de uma xícara da parte branca, 3 xícaras de água e 20 ml do suco do limão. Iremos colocar na panela e ferver por 20 minutos. Após isso, iremos escorrer e envasar, de preferência em um pote de vidro esterilizado, e vai ser armazenado, pode ser armazenado até um mês, né, na geladeira, no refrigerador. Ao receber a matéria-prima, né, deve ser conferida a procedência e a qualidade, fazer a pré-seleção das frutas recebidas e descartando as danificadas, né? Vale ressaltar que a qualidade dessa geleia, ela vai ser de acordo com a procedência, com a qualidade das frutas. Ao selecionar a matéria-prima, iremos verificar se as frutas estão frescas, firmes, uniformes, descartando as impróprias. As impróprias seriam aquelas frutas em estado de decomposição, com injúrias, né, ferimentos, doentes, e aí deve ser feita essa seleção, remover substâncias estranhas também, ou impurezas que vêm nas frutas, né, folha, pedra, graveto, fazendo essa seleção. Ao preparar as frutas, devemos utilizar frutas maduras, né, pois elas apresentam maior concentração de pectina e melhor aroma, cor e sabor. Para as frutas que passaram do ponto, né, quando as frutas estão muito maduras, pode ser misturado frutas essas frutas maduras com as mais verdes, né, ou utilizar a pectina justamente para dar esse ponto, para dar o ponto da geleia, né, para ter a geleificação. Iremos reunir os materiais, né, que é o liquidificador, panela, peneira, colheres, medidores, faca, pote com tampas e vasilhas plásticas. Iremos lavar as frutas em água corrente, deixá-las em uma solução sanitizante por alguns minutos, como já foi falado, né? Lavar em água corrente, descascar as frutas e cortá-las para processamento.
iremos despolpar utilizando a despolpadeira ou, caso não tenha, né, no liquidificador. Após isso, esse processamento, iremos peneirar a polpa para separar da semente. Para produzir a geleia, é necessário 1 kg de polpa de goiaba, 500 gramas de açúcar, a pectina industrial ou a caseira, no nosso caso, iremos utilizar a caseira, e recipiente, balança, colheres, concha. Devemos verificar o teor da pectina e a acidez da polpa. No nosso caso, a goiaba, aqui a gente tem uma tabela que indica o teor de pectina e a acidez das frutas, né, de várias frutas. Para a goiaba, podemos verificar aqui que o teor de pectina ele é médio e o teor de acidez também é médio. Caso o teor de pectina seja baixo ou médio também, ele deve ser corrigido conforme essa tabela. No nosso caso, a goiaba, ela tem um teor, como vimos aqui da pectina, tem um teor médio. Como iremos utilizar a pectina caseira, a gente pode estar utilizando 100 ml da pectina caseira ou, se preferir industrial, 10 gramas da pectina industrial. E para o teor de acidez, como indicação aqui no médio, a gente iremos utilizar 20 ml de suco de limão. Caso vocês forem fazer alguma geleia que essa fruta não esteja lá naquela tabela, né, de indicação do teor de pectina, é possível também fazer, ver esse teste, né, ver esse teor da pectina, utilizando o teste do álcool, que é um teste bem simples, onde a gente seleciona 2 colheres da polpa da fruta desejada, mais 1 colher de álcool 70. Faz essa mistura e deixa por alguns minutos, né, descansando. Após esse tempo, a gente vai avaliar. Se o aspecto for pouco talhado, significa que essa fruta ela tem um baixo teor de pectina. Se o aspecto for muito talhado, ela tem um teor médio de pectina. E se for um aspecto gelatinoso, a fruta tem um alto teor de pectina. E dessa forma é possível determinar. Vamos para a receita. É necessário, aí, como já foi falado, né, recapitulando aqui, 1 kg da polpa de goiaba, 500 gramas de açúcar, no nosso caso, a pectina caseira, iremos utilizar 100 ml e 20 ml de suco de limão. Iremos incorporar todos esses ingredientes, né, na panela, misturar ela fora do fogo e iremos levar o fogo, misturar até dar o ponto, mexendo sempre. Para determinar o ponto, tem 2 testes. Pode utilizar o teste da colher, né, que com o auxílio da concha, a gente pega um pouco de geleia e deixa escorrer para ver o ponto, tipo um ponto de fio, ou se a geleia ela cai de uma forma mais geleificada, né, mais sólida. E um teste mais simples é o teste do copo, onde em um copo a gente coloca água fria e com o auxílio de uma colher colocaremos um pouco de geleia no copo. Se essa mistura chegar unificada no fundo do copo, né, quer dizer que está no ponto desejado. Se ela espalhar dentro do copo, quer dizer que deve deixar mais um pouco no fogo até dar o ponto correto. Para envasar, a geleia ela deve ser envasada quente, ainda quente, em vidro de preferência, né, em potes de vidro esterilizados. E deve ser feito o tratamento térmico. O tratamento térmico ele é o seguinte: ele é um processo de resfriamento desse produto. Iremos colocar essas geleias tampadas em uma vasilha, um recipiente, em um tanque, né, com água, até cobrir os potes. Essa água ela não deve cair diretamente, né? Se for uma torneira, ela não deve cair diretamente no pote, porque corre risco de rachar por conta da temperatura. E até cobrir, né, os potes. Aí iremos avaliar o tempo para resfriar, vai ser de acordo com a ml do pote utilizado para envasar essa geleia. Se for um pote de 200 ml, irão ficar resfriando por um tempo de 15 minutos. Se for de 600 ml, né, resfriando por um tempo de 25 minutos. E se for de 1 litro, resfriando por um tempo de 60 minutos. A rotulagem é um processo importante, porque é através dela que o consumidor vai
ver, né, o que ele está adquirindo. Essa rotulagem deve conter o nome do produto, a lista de ingredientes, o peso, né, líquido drenado, a data de fabricação, validade, instrução de conservação, se contém glúten ou não, e identificar a origem e a informação nutricional. O armazenamento. O ambiente de armazenamento, né, para estocagem, ele deve ser fresco, seco, bem ventilado, para não alterar as características do produto, né, nem danificar os rótulos e embalagem. A temperatura máxima deve ser de 25 graus. Para a legislação, a designação da geleia, ela é genericamente falado geleia seguido do nome da fruta, né? Por exemplo, no nosso caso, geleia de goiaba, geleia de graviola e assim por diante. Ela se classifica como comum quando preparada numa proporção de 40 partes de fruta fresca para 60 partes de açúcar, ou extra quando preparada numa proporção de 50 partes de fruta fresca para 50 partes de açúcar. As características organolépticas. As geleias elas devem apresentar um aspecto gelatinoso, consistente. Quando extraída do recipiente, ela deve se manter no estado semissólido. A cor, o cheiro deve ser próprio da fruta, o sabor deve ser adocicado e semiácido, de acordo com a fruta de origem. Características físicas e químicas. Ela deve apresentar umidade no máximo 38%, sólido solúvel total, no mínimo 62%, e a pectina adicionada deve ser no máximo 2%. Para as características microbiológicas, deve apresentar a seguinte questão. Para bactérias do grupo coliformes, né, ao ser avaliado, deve apresentar no máximo 10 ao quadrado por cada grama de amostra avaliada. Dentro desse grupo de coliformes, as de origem fecal, elas devem estar ausentes em cada grama avaliada dessa amostra. As salmonelas devem estar ausentes em 25 gramas da amostra, em cada 25 gramas da amostra avaliada, e bolores e leveduras no máximo 10 ao cubo por grama. E, caso necessário, devem ser avaliados outros micro-organismos, né? Então, Bruna, o processo de fabricação mesmo de doces, ele é praticamente o mesmo processo de fabricação da geleia, né? O que vai diferenciar mesmo a geleia do doce em pasta, né? Porque o doce em barra, é claro, é bastante diferente. Não o preparo, mas a geleia do doce mesmo, o que vai diferenciar é apenas o seu aspecto, né? Que ele tem um aspecto mais gelatinoso, uma consistência menos firme, uma coloração mais clara, mas o preparo é basicamente o mesmo. Então, o que vai diferenciar mesmo na preparação é a combinação dos elementos que são os ingredientes, né? Que é a polpa da fruta, a pectina, o açúcar, o ácido. É tanto que quem está produzindo, mesmo que ele tenha como base uma receita, ou ele considere ou não teores de pectina e de ácido, isso vai variar na sua produção, né? Isso é muito importante também. Se a pessoa está produzindo, isso vai ser um diferencial também, que ele consiga elaborar da melhor forma possível a receita do seu doce ou da sua geleia. Em relação ao doce de barra, a preparação também é a mesma coisa. A única diferença é que vai aumentar a quantidade de açúcar, que é por isso que ele vai ficar mais firme, com menos tempo, e aí na agitação do doce, quando estiver mexendo o doce, vai ser feito de uma forma mais lenta, porque aí quando ele começar a ferver mesmo, e entrar no ponto já de ebulição, ele vai estar mais firme para poder já ser informado e endurecido durante o resfriamento, né? Pode passar, Bruna. O processo mesmo, principalmente os processos iniciais, são os mesmos da preparação da geleia, né? A conferência dos alimentos e a seleção das frutas, para retirar aquelas que estão danificadas,
obstruídas, que teve ataque de insetos, puridões, enfim, né? E aí tem um processo de corte das frutas, algumas frutas são retiradas sementes, enfim, pendúculos, esse tipo de processo. Pode passar. E aí ocorre também a lavagem dos alimentos em água corrente e, se possível, também fazer a sanitização dos alimentos, né, em hipoclorito de sódio. Pode fazer. E aí, dependendo da fruta que está sendo utilizada, o processo vai ser um pouco diferente. Tem doces que frutas alguns doces são feitos com frutas com casca, outros são descascados, alguns a polpa tem que ser cortada para ser retirada das sementes. Tem todo um processo. Algumas frutas vão ser utilizadas as polpas, outras frutas vão ser utilizadas até mesmo ela inteira, ou então, por exemplo, o mel, como é a forma do cacau, já que a polpa não tem como ser retirada da amêndoa, é utilizado então o mel. Então, pode utilizar o suco ou a própria polpa para fazer o produto, né? E aí, retirando, ele vai para o processo de liquidificação, né? E despolpamento para ser feito o doce. Pode passar, Bruna. Então, os aditivos são os mesmos, né? A água, o açúcar, principalmente o açúcar, é praticamente o único ingrediente que vai além da polpa, né? A água somente se necessário, porque algumas polpas, elas não precisam de água, a não ser que elas estejam bem firmes, e aí a água vai auxiliar no processo de pré-cozimento, né? Então, não se deve adicionar água, a menos que seja realmente necessário. E se for preciso adicionar no máximo 20% da proporção da polpa. E aí o suco de limão e a pectina, conforme a Bruna explicou anteriormente, né? Pode passar, Bruna. E aí, qual vai ser o ponto do doce? O doce em pasta é o mesmo ponto que o da geleia, que quando ele está mais firme e ele não vai fazer aquele fio líquido, ele vai formar placas, né? Ele vai cair mais solidificado. E no doce em pasta, vai saber que vai estar em ponto, mesmo que ele ainda esteja mole, ele vai endurecer depois do resfriamento. Dá para você saber quando ele estiver desgrudando da panela, desgrudando do tacho, ou você pode tirar uma pequena amostra, esperar esfriar, e ver se ela desgruda das mãos. Se ela já está fazendo esse processo, então ela já vai se formar a barra. Pode passar. O envasamento do doce em pasta é como o da geleia também, né? De preferência em pote de vidro. Algumas pessoas fazem pote de plástico vedado também, esterilizados, e aí colocado quente ainda e levado para resfriamento em água. Já o de barra, ele é colocado em uma forma envolvida com papel celofane, e aí o resfriamento ocorre de forma natural por algumas horas. E aí quando ocorre esse resfriamento, a barra é retirada e é embalada geralmente em plástico e rotulada dessa forma. Pode passar, Bruna. Então, a rotulação, a Bruna já falou, né, quais os itens necessários. Nesse rótulo que eu coloquei aqui, não está contendo as informações nutricionais, isso é muito importante. Aí vocês perguntam, mas como é que eu vou saber quais as informações nutricionais? Geralmente, doces e gelés vai levar o quê? Polpa da fruta e açúcar. E a polpa da fruta, como já foi dito anteriormente, ela vai conservar as características nutricionais da fruta. Então, se você fizer uma pesquisa, for na literatura, você vai ter informações nutricionais da fruta. E aí, se você for verificar as informações nutricionais do açúcar, basta você fazer um cálculo de média ali dos nutrientes da fruta e do açúcar e colocar nas suas informações nutricionais, que são os ingredientes principais que vai ter no seu doce. Uma produção muito fácil de fazer. Até a pectina, mesmo se você não tiver, a pectina industrial é fácil fazer, como a Bruna mostrou, né? São coisas fáceis de fazer e até mesmo esse tipo de informação são informações básicas que dá para encontrar muito fácil na literatura. Pode passar, Bruna.
Passar aqui para vocês a geleia de cacau, que o pessoal já está fazendo muito aqui na região da Transamazônica, e porque o processo dele é diferenciado também, né? A geleia de cacau, ela já tem passando um carro tocando aqui. A geleia de cacau, ele já tem um teor elevado de pectina e também ele já é muito ácido, então não há essa necessidade de adicionar pectina nem o suco de limão, né? Então é um processo muito fácil de fazer. No caso, não é feito da polpa, é feito do mel. E aí, como extrair o mel, né? Então, após ser feita a quebra do produto, né, é colocada a polpa com as amêndoas em uma caixa de prensa, e aí ela é prensada e dali se extrai o mel. Ou se não tiver a caixa de prensa, pode utilizar também sacos de algodão e colocar a polpa lá dentro e esperar que aquele mel escorra, né? E aí você pode utilizar 2 litros do mel do cacau para, ou melhor, 1 quilo de açúcar para cada 2 litros do mel de cacau. E aí mexer lentamente, fazer o cozimento, né, levar a fervura até atingir o ponto de geleia. É isso aí, Bruna. Uhum. Então é isso, agradecer, né, a nossa a poder participar da primeira semana da agroindústria da Transamazônica, espero que tenha muitos, né? Assim como a produção de doces e geleias é uma forma de agregar uma renda extra para os produtores rurais. Muitos produtores já trabalham com a pecuária e produção de cacau, mas sempre tem quem é produtor rural, tem diversificação de frutas nas suas propriedades e dá de fazer doces e geleias do que você quiser. Eu já experimentei geleia de bambu, ou de bambu de jambu, de doce de cupuaçu, doce de graviola. Então, mas aí não vai dar o ponto. Mas aí tem a pectina. Aqui você aprendeu a fazer a pectina caseira. Tem como você adicionar o ácido. Se você não sabe, se não tem na literatura ainda, mas tem como você fazer os testes em casa. Então, de diversas formas, dá para agregar uma renda extra e diversificar a produção da sua propriedade, né? Então, agradecer a Faculdade de Engenharia Agronômica e a universidade também. É isso aí, Bruna. É isso aí, muito Obrigada, gente. obrigada. A gente agradece, espera ter contribuído, né, de alguma forma, que o pessoal possa ter gostado e até ter atendido as expectativas, né? A gente agradece. Em anexo, só acrescentar, Bruno, que anexo vai ter uma cartilha aí, vai ter outras receitas na cartilha, Isso, vai ter todo esse processo de produção para a pessoa poder acompanhar. Tem como baixar aí, você tem em sua casa e poder acompanhar de perto. isso aí. Já foi falado aí, né, dando uma receita da geleia, a gente espera que o pessoal possa fazer em casa e com o auxílio da cartilha já vai ter mais conteúdo que a galera possa aproveitar. É isso É aí. isso aí. A gente agradece muito.